Olá! Nesta nossa quarta e última aula, nós vamos trabalhar com o conceito de ocupar mercados. Isto é, escolher os mercados com os quais nós queremos fazer trocas e entender então como nós podemos fazer essas trocas a partir de uma nova lógica, porque nós temos proposto desde a primeira aula que nós ocupemos mercados a partir dos princípios da economia popular solidária. E isso significa na prática entender quais são esses mercados e operar neles a partir de trocas que sejam justas, trabalhando a partir dos princípios da cooperação e deixando de lado a competição entre os nossos pares. Significa então cooperar com outros agricultores e agricultoras nesse processo, mas também com os consumidores. Vamos entender essa lógica? Então, em primeiro lugar, vamos entender por que usamos a expressão ocupar mercados. Nosso objetivo é deixar claro que nós pensamos no processo de comercialização como alguma coisa diferente do que é realizado na economia de mercado. Como nós vimos lá na nossa primeira aula, no processo da economia de mercado, o agricultor ocupa uma parte da cadeia produtiva e ele é restrito ao processo de produzir matérias-primas para que um outro agregue valor. Nós falamos então em ocupar mercados porque nós achamos que pode haver uma lógica diferente, uma lógica que traga uma comercialização mais favorável para o agricultor, mas fazendo com que ele consiga se relacionar de forma mais justa, mais próxima do seu cliente. Então, nosso objetivo é pensarmos em cadeias produtivas sob o controle dos trabalhadores, dos agricultores e das agricultoras que podem, então, planejar seus produtos e comercializar de forma favorável a eles e às suas famílias e aos clientes do entorno com os quais eles realizam as trocas. Então vamos falar primeiro dos canais institucionais. Principalmente o mercado das compras públicas, é muito importante que o agricultor e a agricultora se preparem para ocupá-los, porque esses mercados podem trazer um recurso financeiro inicial para o assentamento, para a área do agricultor, e importante para que ele tenha recursos para ocupar outros mercados depois, os mercados consumidores. Quando nós falamos nesses mercados das compras públicas, basicamente hoje são 3 espaços importantes a se ocupar. O PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, e o mercado mais recente é o mercado dos órgãos públicos federais, que são obrigados a comprar minimamente 30% da sua produção a partir da agricultura familiar. Mas mais importante que tudo isso é lembrar que o agricultor e a agricultora que consigam vender, então, para esses programas governamentais, os programas públicos, eles não precisam ficar restritos a esses 30% de fornecimento. Eles podem até fornecer até 100%, caso eles tenham a capacidade para isso. Então, nós podemos nos planejar para atender a 100% desses mercados institucionais. Mas também muito importante, ocupar esses mercados institucionais é essencial para o agricultor porque ele traz um retorno imediato e um retorno certo da produção. Mas o agricultor e a agricultora que estão, então, se apropriando de conhecimentos e desejam planejar e comercializar suas produções, precisam também transcender esses mercados, porque os mercados de compras públicas, eles são derivados de políticas públicas, e essas políticas públicas podem não se perpetuar com o tempo. Então, a partir do momento em que nós nos apropriamos dos conhecimentos e conseguimos vender para os mercados de compras públicas, nós deveremos guardar recursos e começar a planejar nossa produção para que nós possamos ocupar depois os mercados consumidores. Ocupar os mercados da sociedade, os mercados consumidores, é essencial, porque daí nós vamos nos aproximar realmente dos clientes e vender direto para a sociedade com a qual nós fazemos trocas. Quando nós pensamos em comercializar diretamente a produção, 3 exemplos que vêm à mente é a comercialização de kits de produtos, as cestas,
Também podemos comercializar a partir dos espaços das feiras. As feiras são essenciais como espaços de relacionamento com os consumidores. Finalmente, nós também podemos, a partir do momento em que os agricultores conseguem cooperar entre si e aumentar não só o conhecimento, mas também o capital a partir dessas trocas, nós podemos então montar espaços próprios de comercialização, espaços fixos de comercialização, as lojas próprias. Agora, o agricultor e a agricultora que desejam planejar e comercializar eles próprios a produção de forma favorável, e a partir dos princípios da agroecologia, tem que parar para pensar no seu entorno e no formato como se dá a sua produção. Se nós estamos falando em unidades familiares, nós sabemos que a nossa produção ela é pequena para abastecer um mercado de forma contínua. E esses mercados precisam ser abastecidos de forma contínua. Então, qual é a solução? Cooperar com seus pares. Se nós conseguirmos juntar pequenas quantidades de produção de vários consumidores, nós conseguimos ocupar mercados de forma coletiva e de forma permanente. Isso é essencial para que nós possamos ocupar realmente os mercados de forma permanente, de forma a sempre fazer as trocas com valor agregado com os clientes. No entanto, para que isso se dê, é muito importante que nós desenvolvamos a confiança entre os membros desses grupos. Formar cooperativas e associações requer que as pessoas confiem umas nas outras. Então, muito importante que nós criemos esse espírito de coletividade. E esse espírito de coletividade não só pode nos fazer nos aproximarmos de mercados, porque nós conseguimos os abastecer continuamente, como também, como um passo seguinte, os agricultores e as agricultoras podem, a partir desse espírito coletivo, agroindustrializar sua produção. E isso significa agregar mais valor ainda para o cliente. E ao invés de vender, então, para cadeias organizadas a partir da lógica da economia de mercado, nós próprios produzimos e agroindustrializamos a nossa produção. Quando nós falamos em agroindustrialização, é muito importante que a gente entenda, então, que nós precisamos nos organizar a partir dessa lógica coletiva. Mas não é só a partir da lógica coletiva para a gente aumentar a quantidade de produtos, mas também para que nós consigamos juntar mais recursos para poder, então, construir as fábricas e equipar essas agroindústrias com toda a infraestrutura necessária para que nós possamos respeitar os padrões de identidade e qualidade que cada produto possui. E isso é muito importante. Se nós queremos fazer trocas com os mercados, nós precisamos respeitar esses padrões de identidade e qualidade e os padrões higiênico-sanitários que são próprios de cada produto. Além disso, a embalagem, a rotulagem tem também legislações específicas e o agricultor e a agricultora que estão se planejando para comercializar eles próprios sua produção e agroindustrializar precisam ter conhecimento dessa legislação. E quando nós falamos em legislação, não só é importante nos apropriarmos da legislação sobre os alimentos, mas também entender o processo de certificação. Existem várias formas de certificar uma área produtiva e essa certificação ela é importante para que nós possamos então ocupar tanto o mercado das compras públicas, garantindo a margem superior de comercialização, quanto também para que nós possamos vender os produtos como orgânicos no mercado consumidor e com isso também agregar valor aos nossos produtos e serviços. Durante essas nossas 4 aulas de comercialização e mercados, nosso objetivo foi discutir com você, agricultor e agricultora, quais são os dilemas, quais são os desafios que precisam ser enfrentados quando vocês resolvem se apropriar do processo, de todo o conhecimento necessário ao processo de planejar e comercializar vocês próprios sua produção.
Na nossa primeira aula, nós falamos sobre a questão do trabalho enquanto fator produtivo e deixamos clara a nossa convicção de que é o trabalho o fator que constitui a riqueza, porque ele é que transforma as matérias-primas em objetos que são considerados de valor pelos clientes. Então, a nossa convicção é que os agricultores reunidos podem se apropriar dessa riqueza gerada pelo próprio trabalho para produzir e comercializar de forma mais favorável. E nós temos a certeza de que o agricultor que fizer isso, a partir dos princípios da economia popular solidária, não só vai comercializar de forma mais favorável, mas também pode ajudar a construir um mundo diferente, com trocas mais justas e mais solidárias. Então, esperamos que esse conhecimento seja útil para você e até a próxima. Nesta quarta e última aula, refletimos que, se é o trabalho que constitui a riqueza, seu resultado deve ser apropriado pelos trabalhadores. Por isso, devem ocupar mercados, tanto os das compras públicas quanto aqueles espaços da sociedade que permitem socio-referenciar a produção e o consumo dos resultados do trabalho do coletivo. Mas a ocupação permanente de mercados só será possível com a união dos trabalhadores, juntando suas capacidades de produção e de investimento. Com o aprofundamento da confiança, esses grupos podem formar cadeias produtivas que vão da produção à agregação de valor e cheguem à comercialização, evitando a exploração dos atravessadores. Finalmente, ao longo de nossas 4 aulas, refletimos que existem uma série de desafios a enfrentar para ocuparmos mercados. Os trabalhadores precisarão ir para além dos conhecimentos e habilidades, precisam aprender e planejar, a produzir, a organizar a produção, precisam aprender a ocupar mercados. Mas precisam principalmente aprender a cooperar com seus pares. A partir da conjunção dos conhecimentos e das habilidades do coletivo e dos recursos dos membros desse coletivo, os trabalhadores podem avançar na construção de alternativas para ocupar mercados, sem deixar de considerar a construção de um outro mundo, mais solidário e justo.